Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui ao nosso estudo para tratar sobre as medidas cautelares e a liberdade provisória. Esse é o nosso 7º módulo, né? Estamos já caminhando para o encerramento do nosso curso, mas ainda temos bastante assunto para tratar, tá? Essa parte das medidas cautelares e da liberdade provisória, elas representam algo muito importante para tudo isso que nós vimos, tudo que nós estudamos, tá? Em 2011, quando nós tivemos o advento da Lei 12.403, que promoveu aquela reforma no sistema de prisões e medidas cautelares, até resgatando débitos que nós tínhamos jurídicos de muitos anos, que com a criação desse artigo 319 que nós vamos estudar agora, pareceu que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos, né? Nós tínhamos ali a prisão ainda como um caminho único a ser seguido pelos magistrados, né? O sistema prisional completamente abarrotado, superlotado. E aí, quando surgiu um caminho alternativo, nós tivemos muita esperança. Mas a decepção ela veio com o passar do tempo, com a aplicação dessa alteração legislativa da lei de 2011, onde a gente se viu que os magistrados acabaram por utilizar as medidas cautelares de uma forma desmedida e de uma forma, em muitos casos, que não tinha o completo cabimento para a aplicação daquelas situações. Por que é preciso que isso seja dito? Elas são utilizadas hoje como uma forma de bônus para aquela pessoa que está sendo solta, né? Não existem os fundamentos aqui para manter a pessoa presa, então eu vou soltar, vou revogar a prisão preventiva como um exemplo, mas eu vou deixar aqui 4 medidas cautelares decretadas para que ele compareça ao fórum, para que ele fique em casa nos finais de semana. Então, isso acabou ficando automático nas decisões judiciais, especialmente nas decisões que revogam uma prisão dentro do sistema da lei de 2011. Isso é praxe. Com essa alteração agora da lei anticrime, renova a nossa esperança. Mas o que é preciso que seja dito e que fique muito claro aqui? São 2 pontos importantíssimos sobre essa questão das medidas cautelares. Primeiro, as medidas cautelares, elas precisam ser reconhecidas como autônomas, elas são independentes da prisão, tá? Quando uma situação jurídica, quando um contexto jurídico for apresentado, é preciso que se avaliem todos aqueles pressupostos legais, fundamentos de legitimação, os pressupostos gerais, os pressupostos específicos, para que a gente avalie qual a medida cabível para que ela seja legítima para aquela situação. Então, para se identificar uma situação de cabimento de uma medida cautelar, é preciso que a gente veja todos aqueles pressupostos da proporcionalidade. Nós falamos da teoria dos degraus, a questão da adequação, a questão da necessidade, e a gente vai ver que, ao fim e ao cabo, tudo que se tem especificamente dentro de uma modalidade de prisão, a exemplo da prisão preventiva, pode ser suprido por uma medida cautelar. Então, qualquer alegação sobre garantia da ordem pública, sobre conveniência da instrução criminal, para assegurar, para garantir a aplicação da lei penal, tudo isso pode ser encontrado nesse artigo 319, tá? Mas não é prudente que a gente faça uma ligação entre os dois institutos, entre as medidas cautelares e as prisões. Como nós vimos no caso de prisão preventiva, é possível que caiba a prisão preventiva apenas nos crimes. Nós vimos que uma das hipóteses nos crimes com pena máxima, um crime doloso com pena superior a 4 anos, ou então em caso de reincidência, ou então naquele caso lá de quebra de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, né, ou de violência doméstica familiar, ou outras hipóteses que estão lá no 313. O que a gente precisa
ver aqui sobre isso é que, numa hipótese que não caiba prisão preventiva, pergunta-se: se não cabe prisão preventiva, cabe uma medida cautelar? Ou a medida cautelar só cabe se for substitutiva, só cabe se for alternativa a uma prisão preventiva, por exemplo. E elas são, como eu disse, independentes, tá? Então, num caso que não caiba preventiva, pode ser aplicada uma medida cautelar. Numa hipótese, um crime doloso com pena inferior a 4 anos, por exemplo, que não seja uma hipótese de reincidência, nem seja uma hipótese de quebra de medida protetiva anterior. E aí, numa necessidade de garantia, por exemplo, de equilíbrio de conveniência da instrução criminal, necessita-se de algo para assegurar, para proteger aquele processo. Então, a gente pode buscar dentro do 319, você vai ver que a gente vai encontrar lá uma medida que possa assegurar, que possa ser adequada, que possa ser necessária e que possa ser proporcional ao objetivo que está sendo buscado pelo processo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. As medidas cautelares, elas são independentes. Um segundo ponto importantíssimo: precisamos avaliar todos os pressupostos de legitimação, teoria dos degraus, a questão da jurisdicionalidade, a questão do reexame, tudo que nós vimos ali de características e de fundamentos, a gente precisa trazer aqui para as medidas cautelares. E, obviamente, lembrando que lá no 282, parágrafo 4º e parágrafo 6º, esse dispositivo 319 deve ser a primeira opção do magistrado, sempre. Só cabe uma prisão, só cabe uma medida cautelar de prisão se essas medidas cautelares aplicadas isoladas ou cumulativamente forem declaradas insuficientes para garantir aquela demanda processual. Então esse contexto precisa ser levado em consideração para que a gente entenda a verdadeira função dessa medida cautelar. E aqui, tanto você que está cursando, que está aqui no nosso curso, tanto você que é magistrado, quanto você que é advogado, membro do Ministério Público, que compreenda como é importante esse artigo 319 para que a gente possa encontrar uma realidade alternativa para a proteção processual. Então é aqui que a gente vai buscar a solução dos nossos problemas de acordo com o que está disposto na lei anticrime. Tá bom? Então essa é uma introdução a essa ideia das medidas cautelares. A partir de agora a gente entra no 319, analisando especificamente, pontualmente, cada uma das medidas previstas no 319, lembrando que lá na Lei Maria da Penha, como nós já chegamos a mencionar em algum momento do nosso curso, acredito que quando falamos da ideia de jurisdicionalidade, lembramos que lá na Lei Maria da Penha nós temos medidas cautelares também previstas. Lá se chamam medidas protetivas de urgência. São medidas que estão diretamente ligadas à urgência processual, ali no caso tanto processual quanto de proteção da vítima agredida, né? Para que se evite a prática de um crime mais grave do que o que já aconteceu. Então nós temos ali dentro do artigo 22 da Lei Maria da Penha o afastamento do lar, a proibição de contato com a vítima ou com testemunhas, a questão do porte de arma, né, pode ser suspenso o porte de arma com uma medida protetiva de urgência para o caso de o agressor ter o porte de arma. E lembrando que lá, num caso específico de violência doméstica, o magistrado tem à disposição, além das medidas do artigo 22 da Lei Maria da Penha, as medidas previstas no artigo 319, tá bom? Porque o Código de Processo Penal acaba se aplicando também lá. O que não se pode aceitar é a aplicação de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha em casos que não sejam de violência doméstica, tá? Então temos uma situação importante aqui, e lembrando, e tocamos no assunto, né,
da aplicação de uma medida cautelar pelo delegado de polícia, né, pela autoridade policial. Muito se questiona sobre isso. A regra é realmente de jurisdicionalidade, ou seja, de que é competência dos juízes a aplicação de uma medida cautelar, mas existe um movimento muito forte das autoridades policiais, né, das associações de delegados de polícia, pela aplicação direta, né, para proteger o interesse da vítima ali na delegacia. Existe uma previsão no artigo 12C da Lei Maria da Penha, onde em caso de urgência pode haver o afastamento do lar pela autoridade, pode ser determinado pela autoridade policial, tá bom? Então existe essa previsãozinha lá, muito questionada, como eu digo, repito, tá? Mas são exceções que se apresentam, que existem na legislação, mas a regra, repito, é da jurisdicionalidade como princípio, né, como característica de todas as medidas cautelares, tanto estas alternativas quanto as privativas de liberdade. Então aqui nós temos o artigo 319 do Código de Processo Penal, que enumera essas medidas cautelares, alternativas à prisão. E nós temos no item 1 o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades. A gente percebe aqui que isso é uma forma de manter a pessoa próxima da comarca onde ele está sendo investigado ou ele está sendo julgado, evita aí uma fuga, um desaparecimento dessa pessoa. Então não tem necessidade de prendê-lo para que ele fique no distrito da culpa. Se a gente pode monitorar nesse sentido aqui do comparecimento periódico. Geralmente o juiz ali determina que ele vá uma vez ao mês lá no fórum, assina um documento, diz que ele está na comarca, que ele está trabalhando em tal lugar, que está com atividade lícita da seguinte forma, e aí é imediatamente liberado. No inciso 2, nós temos a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante destes locais para evitar o risco de novas infrações. Aqui para mim, olha aqui, isso é muito perigoso, tá? Esse é um dispositivo muito perigoso, porque ele fala em evitar risco de novas infrações, ou seja, o próprio dispositivo ele traz uma presunção. Primeiro, como diz o professor Roberto Delmanto muito bem na sua obra sobre prisões e medidas cautelares, primeiro porque ele presume que a pessoa cometeu um crime, presume que ela é perigosa e presume que ela está disposta a praticar novos crimes, tá? Então, é muito perigoso a utilização desse dispositivo, mas isso aqui nos lembra aquilo que nós conversamos sobre garantia da ordem pública, né? Então, se é para proteger ali, se é a questão da periculosidade ou a probabilidade de reiteração da conduta criminosa, basta que a gente afaste a pessoa daquele local onde é ali um criadouro para cometimento de novos delitos. E isso poderia, de certa forma, proteger a garantia da ordem pública, garantir a ordem pública, sem necessidade de aplicação de uma medida de uma prisão preventiva. Isso tudo eu estou colocando para vocês, fazendo esse comparativo, porque especialmente para os advogados que estão nos assistindo, quando vier uma decisão decretando uma prisão preventiva, trazendo esses argumentos de manutenção de uma prisão, você contra-argumenta pedindo a revogação, mostrando a desnecessidade da prisão, porque existe uma medida cautelar que pode ser tão adequada e necessária, atendendo à questão da teoria dos degraus, por ser menos invasiva que a prisão. Inciso 3. Proibição de manter contato com a pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. E aqui, mais uma vez, faça o link com um dos fundamentos ali da prisão preventiva, que no caso a conveniência da instrução criminal, por exemplo. Se a pessoa está incomodando aqui uma testemunha, ou aqui no caso pode ser uma vítima do processo, eu posso determinar, sob pena de prisão, que ela fique afastada dessa pessoa. Mas o magistrado nunca deve deixar de tentar aplicar a medida cautelar alternativa anteriormente.
4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Da mesma forma aqui, a permanência da pessoa na comarca, como no inciso 1. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Tá? Então aqui é uma hipótese, né? uma espécie de prisão domiciliar, muito menos gravosa que a própria prisão domiciliar lá do artigo 318, mas aqui é um recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Nos dias de folga ele deve passar o dia inteiro em casa. Mas aqui a pessoa está ali em uma fase preliminar, ou uma fase investigativa, uma fase inicial do processo, ele ainda pode trabalhar e está no seu dia a dia, está comum, mas ele pode sofrer essa medida cautelar de recolhimento domiciliar durante o período noturno. Tá? 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Aqui, mais uma vez, existe uma presunção, né, de prática, de reiteração da prática criminosa. Mais uma vez aqui, faz-se o link com a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, especialmente se a pessoa cometeu o crime ali, né, como ele diz aqui, função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, ou seja, está diretamente ligado àquele fundamento da garantia da ordem pública ou da ordem econômica, e precisa se avaliar se há indícios de que a pessoa praticou, né, está sendo acusada de ter praticado aquele crime durante ou no exercício de suas funções públicas ou de exercício de uma atividade econômica ou financeira. Nesse caso, perceba, não há necessidade de prender a pessoa para garantir a ordem econômica, né? Se ele está ali com a sua atividade comprovadamente, de acordo com os fatos que foram trazidos na representação ou no requerimento da autoridade do Ministério Público, se a pessoa está se utilizando daquela função para praticar crimes e para desequilibrar a ordem econômica, pode ser que o magistrado determine o seu afastamento da sua função e não a sua prisão, tá bom? O inciso 7º, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, e se houver risco de reiteração. Nesse caso, havendo elementos que indiquem a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, é óbvio que se ele for inimputável ou semi-imputável, ele sequer será condenado. Vocês sabem que se a pessoa é inimputável, ela é absolvida, é a chamada absolvição imprópria, né? Ele é absolvido e é encaminhado para um tratamento médico hospitalar. Então, lembram do terceiro degrau da teoria dos degraus, da ideia de proporcionalidade? Então, se ele não vai ser condenado, se ele não vai ser preso, nem no resultado final, no pior resultado possível do seu julgamento, eu não posso antecipar uma medida cautelar que seja mais gravosa que isso. Então, se isso ocorrer no meio de, se essa descoberta da semi-imputabilidade, da inimputabilidade ocorrer depois de já ter sido decretada uma medida cautelar, é preciso que ela seja imediatamente substituída pela internação provisória ou outra medida menos gravosa, tá? Mas que fique claro que existe algo específico sobre isso aqui no 319. Inciso 8º. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência justificada à ordem judicial. A gente vai ver que a liberdade provisória pode ser concedida agora com ou sem fiança, que foi resgatada lá na lei, pela lei 12.403 em 2011, e tem o seu instituto reforçado aqui na lei anticrime, sem muitas alterações
relevantes, mas a gente estuda um pouco da fiança quando a gente for falar da liberdade provisória com fiança, o seu valor, né? A questão da isenção, do aumento da fiança, da cassação, do quebramento da fiança, tudo isso pode acontecer, mas a gente já sabe que ela está aqui no rol das medidas cautelares, para assegurar exatamente que a pessoa participe de todos os atos do processo, já que ele está com o dinheiro dele ali que foi cobrado para ele ter sua liberdade devolvida, está ali preso na justiça. O inciso 9 fala da monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira eletrônica, né? Põe lá no pezinho da pessoa, do acusado, né? E ele pode ser encontrado na medida que for necessário em caso de fuga. A gente sabe que na prática tem acontecido muito das pessoas tirarem, né, dos acusados que estão com o uso da tornozeleira eletrônica, encontraram um modo ali de retirar, mas ainda é algo muito utilizado e é algo que é muito melhor estar sendo implantado e fomentado para que o preso fique com a tornozeleira, né? O caso que eu falei de retirada ou de problemas ou de perda de sinal, qualquer outra coisa que possa ser alegado, é um mínimo comparado aos problemas que essa pessoa trará se ela estiver presa. Então tudo se supera, tudo se resolve, se adapta. O sistema está sendo utilizado há muito pouco tempo no Brasil, ainda em fase normalmente de melhorias, como tudo que a gente tem feito. Então a ideia da tornozeleira eletrônica é algo que já está sendo implantado. E tem também a questão da retenção do passaporte. É importante lembrar que, mais uma vez, para evitar risco de fuga, especialmente internacional, para impedir que a pessoa faça uma viagem ou fuja para o exterior, o artigo 320 do Código de Processo Penal, ele traz aqui a proibição de ausentar-se do país, será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar passaporte no prazo de 24 horas. Tranquilo? Então essas foram as medidas cautelares e a gente, para garantir o tempo aqui do nosso bloco, a gente faz um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre liberdade provisória. Até daqui a pouco.